falarei com vocês sobre um tema que é interessante para muitas de nós, mulheres. Falarei para vocês sobre o feminino aos olhos das constelações familiares. Que energia é essa que é capaz de gerar vida? Que energia é essa que é capaz de superar quaisquer dificuldades que possa aparecer? Então, falar do feminino aos olhos das constelações familiares é fazer com que vocês se conectem com o que há de mais importante na nossa vida. Que nós possamos olhar para essa energia criadora, que é a energia do feminino, para que nós possamos aliviar os nossos destinos e seguir mais leve para a vida. Quando nós falamos do feminino, eu quero dizer especificamente sobre o feminino. O que é essa energia do feminino nas nossas vidas? Eu não posso deixar de falar da ancestralidade. Quando nós reportamos aos nossos ancestrais para ver como elas se comportavam ou agiam diante das situações. Quando nós começamos a olhar naquelas mulheres que eram as nossas ancestrais que deviam reverência e obediência aos homens. Quando nós começamos a observar tudo o que foi e quando nós falamos sim para o que foi, nós temos a chance de fazer só um pouquinho diferente do que as nossas ancestrais fizeram. Em olhar para elas com um respeito tão grande pelas dificuldades que elas passaram e ainda nos transmitiram a vida que chegou até hoje, através delas, chegou até nós. Olhar para essas mulheres que se renderam e que deixaram de viver a própria vida para viver os sonhos de outras pessoas. Abdicaram de várias coisas que elas desejariam que fosse. Desejariam às vezes, muitas vezes, que a vida delas fosse mais próspera, fosse mais livre. E aí elas se enveredaram em caminhos difíceis, dificultando não somente o caminho delas, como também de todas nós mulheres que fosse descender de todas elas. Falar desse feminino é nós atentarmos para tudo isso e transformar toda essa dor em amor. É falar de coragem, é falar de ressignificado, é falar de resiliência, é falar de tudo o que é grande e que nós somos tão pequenos, tão frágeis, que muitas vezes não passamos nem um terço do que elas passaram e nós ainda perguntamos ao céu: por que comigo? Logo comigo. O que tem acontecido comigo que toda vez o meu destino parece repetir o mesmo padrão? Quando nós olhamos para as grandes, para todas as nossas ancestrais com muito respeito e amor, nós conseguimos olhar para a nossa vida. Temos muitas dificuldades em olhar para dentro de nós, mas quando nós começamos a conhecer as histórias das nossas ancestrais, nós começamos a entender de onde tudo começou. E aí temos chances de organizar e dizer sim para elas, e para que o nosso caminho seja mais livre, nós pedimos a bênção para elas. Falar de desejos frustrados, de sexos impostos. Quantas das nossas ancestrais fizeram sexo sem vontade? Quantas de nós hoje podemos reproduzir essa energia e de fazer sexo sem estar com vontade e muitas vezes sem sentir prazer, porque todas as nossas ancestrais não eram felizes na cama, porque elas estavam a serviço do masculino. Como equilibrar essas forças entre o masculino e o feminino para que nós possamos avançar nessa vida com mais leveza. Então eu convido vocês a fazerem uma retrospectiva de tudo o que foi, não somente da minha ancestralidade, que a gente não consegue avançar muito, porque a gente consegue chegar no máximo na bisavó. Eu convido vocês, através do que eu vou falar, vocês começarem a identificar muitas dinâmicas que podem acontecer na vida de vocês e que vocês não ainda identificam como parte de uma história, de uma teia muito grande que vocês fazem parte. Quando nós começamos a olhar para trás, nós temos chances de seguir para frente, porque a gente sai do mimimi. Mimimi é tudo aquilo que nos prende, que nos faz a gente se sentir menor e a gente fica num lugar fechado, dentro de uma caixa, e aí a gente não consegue se libertar. Ao falar de feminino com vocês hoje, eu convido vocês
a se libertarem de tudo que prende vocês no que tange o feminino. Não vou falar do sagrado, não vou falar de feminismo, eu vou falar do feminino. O que as nossas ancestrais eram, que transmitiram através da ancestralidade das descendentes, tudo o que elas passaram através de uma fina teia que foram tecendo e chegou até nós através de muita dor, ou de medos, ou de traumas, ou de muitas outras coisas que nós hoje podemos sentir. É falar daquela mulher que não podia dar a opinião dela. É falar daquela mulher que muitas vezes, quando chegavam os outros homens dentro da casa dela, ela tinha que se retirar, porque era conversas de homens. Como se os homens fossem muito melhores que as mulheres. E aí, quando nós começamos a observar todas essas dinâmicas que foram acontecendo, nós começamos a olhar, porque muitas vezes nós nos calamos. Porque muitas vezes nós aceitamos algumas coisas que a gente hoje pode ter a consciência e falar assim, mas por que eu estou aceitando isso? Então, quando acontece a Revolução Industrial e acontece tantas dinâmicas que fazem com que as mulheres comecem a se tornar mais livres e mais independentes, vem um movimento também totalmente ao contrário do que acontecia com as nossas ancestrais. É de como se o masculino também não fosse bom. Então, há uma época, e ficou uma época muito grande, que se a gente for olhar aí, né, até meados de 1900, as mulheres nem votavam. Então ficou muito mais tempo, e nos países orientais até hoje existe isso, as mulheres não podem se mostrar, não podem andar visíveis, e elas não têm direito de voz, não têm direito de voto, elas sofrem violências sexuais, assédios morais, tudo quanto é forma de abuso. Então, quando nós nos colocamos no lugar dessas mulheres, nós começamos a enxergar todas as dinâmicas que aconteceram e acontecem até hoje nos nossos dias. Então, o movimento que aconteceu até em meados de 1900 era um movimento totalmente ligado ao masculino, e com isso o feminino ficou sem voz, né? Nós, mulheres, ficamos sem ter o momento e nem a fala. Nós não podíamos nos expressar nem dar nossa opinião. De repente vem um movimento ao contrário, onde as mulheres se libertam e começam a fazer tudo o que os homens fazem, né? Então eu vou falar dessas duas forças muito fortes, que é o feminino e o masculino, e quando elas não estão em equilíbrio, o que acontece diante dessa vida? E veio um movimento muito forte em que as mulheres começaram a se tornar tão independentes que elas também ficaram mais parecidas com o masculino. Como assim? Se nós ficamos tanto tempo sob a represália do masculino e de repente nós queremos nos tornar masculino, então agora eu venho falar com vocês sobre um resgate desse feminino. Eu venho falar do meio termo, da importância de nós olharmos para esse feminino aos olhos das constelações, porque até então nós ficamos perdidas e confusas. Assim como muitas vezes nós viemos de uma criação muito rígida e aí agora nós temos a oportunidade de criar os nossos filhos mais livres e aí a gente às vezes pode perder um equilíbrio, pode perder o fio. Eu venho falar de equilíbrio. Não tem como falar do feminino sem a gente falar de equilíbrio. Então houve uma época em que nós nos rebelamos e começamos a fazer as coisas iguais os homens, ocupar os lugares, em qualquer lugar que nós devemos estar, igual os homens. Quais são essas forças que fizeram com que nós ocupássemos esses lugares? Então eu venho falar de exclusão. Quando nós, lá atrás, começamos a olhar para as nossas ancestrais e julgar as nossas ancestrais e falar, vocês não fizeram certo. E aí nós começamos a desconsiderar o feminino e nós nos ligamos ao masculino. E aí vem uma geração que descarta o feminino praticamente e toma a postura do masculino. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas eu quero mostrar para vocês que quantas forças existem e nós muitas vezes não observamos. Quando nós paramos e olhamos para esse panorama histórico, de olhar para as mulheres de uma forma histórica, nós começamos a olhar para vários desequilíbrios. Um desequilíbrio que estava voltado totalmente para os homens.
E aí, de repente, as mulheres começam a buscar um espaço, mas não um espaço do feminino, mas um espaço que é mais ligado ao masculino, né? De competitividade. E aí as mulheres começam a viver e se ocupar das coisas que são do masculino. Então, nesse momento, nós julgamos o feminino da nossa ancestralidade e começamos a achar que só o masculino era bom. Daí, começamos a fazer igual ao masculino. E aí, excluímos as mulheres. Olha só, tá vendo como que os fatos históricos mostram claramente o que existe por trás dessas dinâmicas ocultas? Então, eu vim trazer essa reflexão para que nós possamos nos reconectar com esse feminino, para que nós possamos entender qual é o nosso momento hoje, né? Bert Helling, várias vezes no campo, ele foi até criticado por considerar ele machista, mas em todos os movimentos das constelações, o lugar da mulher estando à esquerda do marido era um lugar mais leve, porque o homem ficava a serviço da mulher. E eu concordo plenamente quando Bert Helling fala quando os homens estão à direita no campo, né, quando os representantes dos homens ficam à direita, no campo é um lugar mais leve. E essa era a imagem que eu tinha até eu constelar. E eu observei que depois que eu consegui reconectar com o meu masculino e com o meu feminino, eu comecei a ficar num lugar bom para mim. E aí eu deixei o meu marido me servir mais. Muitas vezes tudo eu tomava a iniciativa. Nossa, meu olho. Tudo eu já tinha tudo pronto. Então eu decidia, eu fazia, eu pagava, eu comprava. Até que nessa reconexão eu comecei a perceber energeticamente que eu ficar no lugar de mulher era um lugar não mais cômodo, porque eu sempre fui muito independente financeiramente, eu sempre fiz as minhas coisas, mas eu estou falando no lugar da gente olhar para o masculino com respeito, como o masculino como uma forma de agregar valor para nós. Muitas vezes, nas constelações, nós olhamos para o masculino como forma deles serem competitivos com a gente. Da gente querer o tempo todo ser melhor que os nossos homens que nós escolhemos. E reconectar com esse feminino que eu estou falando com vocês é deixar que vocês sejam servidas. Mesmo que vocês finjam que não estão dando opinião, que vocês não estão opinando, porque no final das contas, nós, com jeito, que organizamos toda uma logística de uma casa, de um lar, dos projetos. Eu quero chamar vocês para serem sábias, para vocês olharem para esse lugar, de um lugar, por mais que muitas pessoas podem falar assim, mas é um lugar de mimimi, de mulher. Não, gente, o que eu estou falando com vocês é algo muito grande e de muito conhecimento que veio de encontro a mim. A partir do momento que eu ocupei o meu lugar feminino dentro do meu lar, eu comecei a receber muito mais, né? Que às vezes eu poderia restringir alguma chegada de algo para mim. Eu comecei a receber mais do meu marido, mais do masculino, porque as nossas ancestrais não estavam acostumadas a receber do masculino, porque elas só recebiam ordens, elas não recebiam as coisas mais leves, né? Elas não sabiam ser tão dóceis, porque elas aprenderam que teriam que ser fortes. Então, muitas vezes, nós às vezes temos até dificuldade de... eu não tenho mais não, né? De dividir conta, né? Se um homem chama vocês, né? Vocês são solteiras, chama vocês para poder sair para jantar e fala que vai pagar a conta, deixa o cidadão pagar pelo preço de ter sua presença. Aí a gente que tem dinheiro, né? Pode ser besta e falar assim, não, vou dividir. Não divida, gente, não divida. O masculino veio para servir e quando ele está a serviço, ele se sente realizado. Então, muitas vezes, nós nem deixamos o masculino servir e aí a gente pode também deixar de ser a energia que a gente veio para ser. Então, a partir do momento que eu comecei a ser essa energia do feminino, eu fiquei num lugar muito cômodo. Eu faço tudo que eu fazia antes, eu tenho
mais quantidade de dinheiro do que antes, só que eu fico ainda recebendo mais do meu marido. Antes não, eu entrava tipo assim, não, pode deixar que eu pago, pode deixar que eu faço, e aí a gente vai tomando o lugar do masculino, Qual é essa força que existe dentro de mim que eu inconsciente descarto a imagem da minha mãe e valorizo só o meu pai? Então eu só olho, então valorizo a energia do masculino. Então a gente começa a perder. E a gente acha que tá ganhando, né? Que a gente ser altamente, estar de páreo com o marido. A gente pode estar de páreo em várias situações, mas a gente também pode ficar num lugar confortável, num lugar bem acessível para que os homens nos sirvam. Nós, gente, viemos de ancestrais que ficaram tanto tempo servindo ao masculino que elas não conseguem deixarem de serem servidas, porque elas acreditam que só elas podem servir. Então, no meio desse tiroteio do feminismo e do machismo, quem perde é o feminino. Por quê? Que quando nós começamos a buscar nossa independência financeira, foi uma forma de dar um grito para parar essa palhaçada toda que nós tínhamos o mesmo direito. Só que aí a gente foi pro lado financeiro, de conquista. Só que a gente tem que ver que não é só o lado financeiro que nos abastece. Quantas mulheres bem-sucedidas estão à procura de um homem que a satisfaça como um ser humano, não sexualmente, que isso aí é o mínimo que um homem pode fazer. Eu falo de igual, para poder servir o feminino dela, que o material ela já tem, e aí ela fica cansada de procurar um homem que seja o que ela procura. Por que que existe isso? Que muitas vezes, quando aparece um gentleman, ela dispensa ele, que tipo assim, não, tô fora, esses homens que fica querendo ser muito mimimi, muito gentilzinho, aí a pessoa começa a se bloquear, porque todas as ancestrais foram bloqueadas pelos homens. Então, as nossas ancestrais viveram como se elas só pudessem servir ao masculino. Então, era o café da manhã, o almoço, a janta, tudo que o patriarca queria comer. E elas muitas vezes não comiam, nem comiam o que elas queriam comer, porque elas estavam vinculada a essa força do masculino que só faziam cobranças. Então ela aprendeu sempre servir. E aí agora, com a independência financeira, com as nossas tomadas de consciência, com a constelação familiar, com as terapias holísticas, nós temos a oportunidade de ressignificar todas essas nossas histórias das nossas ancestrais, pedir bênção para elas, para que nós possamos viver o nosso feminino. Que feminino é esse? É um feminino que luta, que tem direitos iguais, mas também gosta de ser servido, porque nós ficamos muito tempo servindo. Então, quando eu falo com vocês, para vocês atentarem para esse lugar do feminino, eu não estou levantando bandeira de feminismo, não. Eu estou falando aos olhos das constelações familiares qual é o lugar bom para nós mulheres. É um lugar que o homem nos satisfaça tanto financeiramente, fisicamente, como sexualmente, como com generosidade, para que a gente possa aprender a ser servida, porque até hoje nós não aprendemos. E muitas vezes nós olhamos as mulheres e elas falam assim, mas eu não consegui encontrar uma pessoa que seja legal comigo, ou eu sempre atraio relacionamentos abusivos, Tá vendo que eu falo tudo da mesma coisa? Relacionamento abusivo. Quantas das nossas ancestrais viveram relacionamentos abusivos e naquela época não era como relacionamento abusivos, era como obrigação. Já que saiu da casa da mãe, não tem o que comer, não estudou, não pôde ter uma profissão, então você tem que servir esse homem. Isso é abuso. Então, quando nós começamos a nos dar limite, a nos colocar no nosso lugar de mulher, nós começamos a encontrar um lugar nesse lar que nós estamos vivendo ou que nós vamos construir. Então, para quem ainda não constituiu família, para quem está solteira, eu aconselho vocês
a serem bem femininas, a se permitirem ser amadas, né? A se permitirem as pessoas mimarem, os homens servirem vocês, os homens mimarem vocês, fazerem cortejos, fazerem graças, porque muitas vezes no primeiro cortejo a gente fala assim, não, eu vou dividir a conta. E aí a gente começa a dividir a conta e depois quando casa a gente quer ter o nosso dinheiro por nossa conta, né? Que contradição. É muita contradição. Então eu estou convidando vocês a se permitirem, a se conectar com o feminino, que muitas nas terapias holísticas a gente fala sobre o sagrado feminino, porque as mulheres que eram intuitivas, né? As mulheres que sentiam mais, as mulheres que percebiam mais desse campo etérico que existe, né? Dessas energias que nós percebemos, mas muitas vezes nós não acreditamos. Essa intuição, as mulheres que acreditavam e viviam com essa intuição eram consideradas bruxas. Então, nós mulheres sempre fomos muito perseguidas, independente de sentirmos qualquer energia ou não. Nós sempre fomos muito perseguidas, porque nós somos fodas. Nós somos aquele tipo de ser humano que somos pau para toda obra. Eu falo por mim, quando alguém fala que eu não vou conseguir algo, aquilo era como se falasse assim, duvido que você faça. Então as mulheres, intuitivamente, fisicamente, naturalmente, elas têm uma força que sobrepõe qualquer outra força que existe na natureza, que é a vontade. Então, quando nós decidimos as coisas, nós não fazemos somente o trabalho que nós recebemos por ele, nós fazemos por amor, o cuidado da nossa casa, o cuidado dos nossos filhos, do nosso marido, cuidamos das outras pessoas, nós conseguimos fazer algo e muitas coisas que os homens não conseguem. Então, nós reconectarmos com essa energia de força é nós acreditarmos que nós podemos tudo. E nós podemos fazer o que nós quisermos, mas também não podemos deixar de estarmos no lugar bem cômodo, que é o lugar de madame, de mulher. O lugar que nós merecemos, de ser amadas, de ser mimadas, de ser o que a gente veio para ser. Então, mais oportuno do que essa live que precedeu o Dia Internacional da Mulher, eu quero fazer um convite para que vocês possam se conectar a todas as ancestrais, imaginando que todas elas estão à frente de vocês. Vou fazer um exercício sistêmico de constelação. Vocês imaginando a avó, a mãe, a avó, a bisavó, a trisavó, a tetravó, todas as mulheres que pertencem ao sistema, vocês imaginam elas na frente de vocês e vocês vão falar assim, todas as minhas ancestrais, graças a vocês hoje eu estou aqui e graças a tudo que vocês viveram, hoje eu sou mais forte. Se não fosse vocês, hoje eu não estaria aqui. Então eu venho te pedir a todas vocês a bênção para que eu possa estar na vida um pouquinho mais leve, um pouquinho diferente de tudo que vocês viveram. Eu peço permissão para que vocês me abençoem, para que eu possa ser eu hoje, porque muitas vezes eu não me sinto merecedora de ser tão feliz, de ser tão próspera, de ser tão abundante, de viver com o homem que eu escolhi para que ele me ame e para que eu possa amá-lo. Eu peço, minhas ancestrais, diante de todas as dificuldades que vocês tiveram no sistema, que vocês possam olhar para mim e me abençoar toda a minha descendência, para que nós possamos olhar para os homens com mais amor e que nós possamos assumir o nosso feminino, um lugar de honra, não um lugar pequeno, mas um lugar sagrado. Minhas ancestrais, em nome de todos vocês, eu peço a bênção, a força que vem de vocês para que eu possa seguir o meu caminho com mais leveza. Porque tudo que eu fizer será em honra e glória a todas vocês, como forma de agradecer essa vida que chegou até a mim. E graças a vocês, essa vida chegou até a mim. Diante de todas as dificuldades,
Nós somos tão fodas que a vida chegou assim mesmo. Eu só tenho a agradecer, porque hoje eu posso respirar com um pouquinho de liberdade, fazer umas escolhas um pouquinho diferentes de vocês, para que a minha vida seja mais leve, para que eu me sinta amada, para que eu não precise competir com os homens, para que eu possa assumir o meu feminino. Graças a vocês. Sim, para todas as minhas ancestrais. E aí, quando nós falamos isso, sabe? Cada um fala do jeito que vier, do jeito que for mais leve, nós começamos a viver uma vida muito mais leve. Nós começamos a olhar para muitas vivências nossas como se fosse honra a essas mulheres que não foram tão felizes. Quando nós temos dificuldade de relacionarmos com o nosso marido, nós podemos olhar para os nossos ancestrais e falar: me abençoe. Porque às vezes é tão difícil o meu relacionamento com ele, e eu sei que todas vocês tiveram dificuldade de relacionamento, mas eu agora tenho uma consciência um pouquinho diferente de vocês. Me abençoe, se olhe para esse homem com muito amor, se eu olho para ele como uma forma de dizer sim para mim também. Então, quando nós começamos a olhar com merecimento para todos os nossos relacionamentos, nós conseguimos olhar para as nossas ancestrais e dizer sim para toda a dor que foi da vida delas, e que nós possamos continuar a nossa vida de uma forma mais leve, né? Que a gente possa dizer sim para o namorado, o noivo, o marido, né? Ou paquera, para a gente se sentir merecedora de receber o amor que os homens têm para dar, porque as nossas ancestrais tiveram dificuldade em receber o amor, porque o amor veio vinculado justamente com o sexo. Então, na época das nossas ancestrais, as nossas ancestrais, para poder sair de casa e ter uma independência, elas tinham que sair, às vezes muito novas, né, com 14, 15 anos, e ir para outra casa, com um homem que muitas vezes elas nem tiveram muito contato de conversa, e já irem para uma cama no dia do casamento, né? Sem conhecerem nada de sexo, sem conhecerem nada do que é uma vida sexual, o que é uma vida íntima, né? Tudo que é sagrado, né? Tudo que é ligado ao nosso corpo é muito íntimo. Então, quantas vezes as nossas ancestrais foram, mesmo com o cônjuge, violentadas? Quantas vezes elas só deram prazer e não receberam prazer? Então, quando eu faço esse resgate da ancestralidade do nosso feminino, eu faço com que vocês comecem a olhar para isso que foi, porque às vezes a gente quer ser muito livre sexualmente, livre e desse jeito e daquele jeito, mas a gente está totalmente presa a várias questões. Quantas mulheres não se sentiram amadas? Quantas mulheres apanhavam? Quantas mulheres que hoje têm um relacionamento abusivo diante das ancestrais que também viveram esses amores abusivos, porque elas acreditavam que elas só podiam ficar casadas ou então serem amadas apanhando. Então são tantas nuances, né, do que eu falo do feminino e de dinâmicas que acontecem hoje, que muitas vezes a gente não consegue ter amplitude disso. E eu, através dessa live, eu consigo despertar em vocês algo que vocês possam remeter ao passado de vocês. Como, por exemplo, uma mulher que sempre dependeu do marido, né? Que antigamente era fazenda, né? O homem que provia e tudo. Hoje, quando ela tem as posses dela, ela tem o dinheiro, muitas vezes ela não se sente merecedora, porque as ancestrais dela passaram dificuldades. As ancestrais dela estavam vinculadas ao homem prover. Então, muitas vezes, as mulheres recebem bem, ganham bem, mas elas despacham o dinheiro rapidamente para que fiquem dependendo do homem. Então, tá vendo a dinâmica até de funcionamento de dinheiro? Porque às vezes a mulher ganha muito dinheiro, não precisaria pedir nada para o homem, para não ouvir as coisas que ela não quer ouvir, e de repente ela despacha esse dinheiro, vive endividada, como forma de honrar as ancestrais que também tinham que pedir tudo para o masculino. Então eu estou falando de equilíbrio, né? Quando nós estamos no feminino,
sabendo de todas as nossas possibilidades, que são muitas, né? Quando nós somos abundantes, quando nós somos prósperas, quando nós somos lindas, divas, maravilhosas. E aí nós valorizamos o masculino, nós ficamos no lugar muito bom, porque nós ficamos no lugar leve. Então hoje, quando eu olho para as minhas questões, eu direcionei tudo para o masculino. O masculino fica me servindo e eu aproveito tudo que é bom do feminino. Então, eu tenho a liberdade do masculino, porque nós, quanto mulheres, nós somos masculino e feminino, né? Os homens também são masculino e feminino, só que o que nos difere é a parte física biológica que nós viemos mulheres. E aí, a partir dessa parte física biológica, nós identificamos com o feminino e aí nós vivemos na vida com o feminino, mas nós temos o masculino. E por que nós temos o masculino e o feminino? Porque nós temos o nosso pai e a nossa mãe. Então, quando nós estamos na vida, nós não conseguimos desvincular os dois. E quando nós assumimos alguma postura, seja ela uma força, uma energia masculina, de vocês proverem tudo na casa de vocês tomarem frente de tudo que é da vida de vocês, quem faz isso é o homem. Então, quando vocês assumem esse lugar, vocês podem ficar num lugar pesado, porque prover uma casa é algo pesado. Então, imagina você com o seu salário quietinha, sendo servida ainda. Então, é isso que eu quero que vocês atentem, que muitas vezes está a serviço, né? O masculino está a serviço do feminino, é só bênçãos para o feminino. E hoje, diante dessa sociedade, nós começamos a ver com a lente do feminismo, que muitas vezes esse servir do masculino para nós não serve. Para mim serve. Tá bom demais, porque ele faz tudo para mim e eu ainda faço o que eu quero com as coisas que é minha. Então a gente tem que largar de ser boba, deixar de ser orgulhosa, porque isso foram frentes de combate que nós tivemos. Nós saímos, os nossos ancestrais saíram de momentos de subjugação do masculino. E de repente vem a revolução que faz com que a gente deixe para trás tudo que é do masculino e que a gente quer ser só a gente, mulheres, fazendo tudo. E aí com isso a gente perdeu-se no meio do caminho, porque a gente não sabe ser feminino, ser masculino. Na hora que vê, principalmente as mulheres que assumiram pesado o seu lugar dentro do lar de provedora, elas têm horas que elas têm vontade de sucumbir, porque é um lugar pesado. Então eu estou convidando a vocês a se reconectarem com as ancestrais, pedindo bênção para elas, para vocês serem vocês, para vocês fazerem tudo do melhor que vocês têm para fazer e que vocês possam pedir para elas que vocês possam olhar com mais amor para os homens. E aí, o que aconteceu? As nossas ancestrais, como o masculino era um masculino de repressão pesado, as nossas ancestrais também deixaram de olhar com o masculino com o amor. E aí, olha só, fica fraco, né? Fica fraco na vida, porque elas começam, quando nós julgamos os nossos pais, nós começamos a perder força na rua. Então, nós devemos encontrar um meio termo nesse feminino aos olhos das constelações, porque vai ser uma forma de nós nos equilibrarmos diante dessa vida que é tão complexa e ao mesmo tempo tão simples. Diante dessas três ordens do amor que nos equilibram, nós podemos hoje olhar com mais consciência para as nossas ancestrais, dizer sim para elas e que elas nos abençoem para que a gente possa ter uma vida mais leve. Dizer sim para o feminino é dizer sim para a nossa mãe sem julgamento. Ah, porque minha mãe teve que obedecer meu pai, minha mãe era medíocre, minha mãe era submissa. As nossas ancestrais foram que deram para ser. Elas fizeram melhor. Então nós devemos dar um bom lugar para as nossas ancestrais femininas no nosso coração, para nós tomarmos o feminino. E olhar para o masculino, que também teve muito derramamento de ódio, de raiva, de sangue, que as nossas ancestrais também detestaram os homens, por isso também tem um movimento que detesta homens, né?
e aí a gente desconecta com o masculino. E aí vem os emaranhamentos, né, gente? São vários emaranhamentos dessa desconexão do masculino e do feminino. E aí nós começamos a ser o masculino na vida e nós ficamos no lugar pesado. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu quero dizer do feminino e do masculino, para que vocês possam fazer da vida de vocês algo mais leve. Porque às vezes está difícil no trabalho, está difícil no relacionamento, está difícil com o dinheiro, está difícil no sexo, na família, está difícil em todos os lugares. Então, quando nós estamos ligados à ancestralidade, a esse amor profundo pelos os que vieram antes de nós, nós começamos a nos conectar com algo muito grande. E aí começamos a valorizar o feminino. E não achar que o feminino é fraco, pelo contrário, né? Quando nós olhamos para as índias, né? As índias que muitas vezes cuidam dos afazeres mais difíceis. Os homens saem para caçar ou pescar, as mulheres cuidam da horta, cuidam da casa, cuidam dos filhos. E se a gente for ver na nossa sociedade também hoje, nós mulheres fazemos muito mais coisas do que os homens. Mas isso não é ser menos que os homens, né? Eu não vejo isso como menos. Existem funções hoje, graças ao espaço que nós mulheres tomamos, os homens também têm contribuído muito para facilitar o dia a dia de nós mulheres. Então, o que eu venho alertar para vocês é que vocês comecem a olhar para o feminino de uma forma leve, sabe? Sem querer competitividade, sem querer ser melhor do que o masculino, sem querer mostrar que está em uma posição muito privilegiada do que o marido. Existem muitas competitividades nos relacionamentos, por isso que os relacionamentos estão afundando. Porque muitas vezes a mulher toma tanto o pai que ela acaba sendo a força masculina do pai no casamento com o homem. Ou ela vai encontrar um homem que é o feminino, ou ela vai encontrar um homem que é tão forte igual ela. Se for um homem forte igual ela, no masculino, vai ficar 2 homens dentro de uma mesma casa. Olha as imagens. E aí os 2 vão brigar o tempo todo para mostrar quem é melhor. E aí é só confusão. É só desavença. E essa energia vem mais quando nós casamos, né? Porque quando tá namorando é só alegria. Então essas personalidades, essas máscaras ficam todas escondidinhas aí. Então quando eu falo que a mulher, quando ela está no masculino, ela perde força porque na verdade também ela muitas vezes se tornou masculina porque ela julgou o pai dela que era fraco. Olha quantos julgamentos. Olha quantos julgamentos, gente. Nós julgamos os nossos pais o tempo todo. E a gente não julga só um, não. A gente aproveita o pacote e julga os 2. E com isso, nós nos embolamos na nossa vida. E aí nós ficamos também emboladas. Porque a mulher, quando está no lugar do feminino, ela fica no lugar leve. Né? Quando ela tem a independência financeira dela, porque tem que ter independência financeira, gente. Olha só. Eu não estou falando de submissão, eu estou falando do feminino, do lugar do feminino. Eu estou falando que nós devemos estudar, nós devemos ter bons empregos, nós devemos ser prósperas, abundantes, porque isso daí é da carteirada, entendeu? Tipo assim, vou falar de mim. Tipo assim, eu estou com o meu marido porque eu gosto dele e ele corresponde às minhas expectativas. Só que se ele pisar na bola e se ele não estiver afinado com o que eu gosto, com o que eu sou, o que eu espero que ele seja para mim, ele sabe muito bem que eu sou independente. Então, e eu também sei que eu sou independente. Então é tchau, entendeu? Isso aí tem um pouco também do masculino, porque a gente acaba, como a gente é feminino e masculino, a gente acaba mostrando o seguinte: eu tô com você porque eu quero. Olha que chique quando você tá com alguém porque você quer. Gente, eu dizer sim para minhas ancestrais e dizer que eu estar com uma pessoa porque eu quero e não porque convém outras coisas, sabe? A gente tem que ver. E esse querer, ele é relativo. Hoje eu posso estar querendo, aí daqui uns tempos, Renato, você separou? Porque a gente tem que ser, a gente muda o tempo todo, né?
E então, se as pessoas mudam e se meu marido mudar e ele não me atender às expectativas em algum momento, ele fazer alguma coisa que eu não me agrade, que não me agrade, eu tenho a possibilidade de eu continuar a minha vida. Então, quando nós temos a nossa independência financeira, nós devemos ter. Eu não falei em nenhum momento que nós não devemos ser independentes. Eu não falei em nenhum momento, porque isso que me trouxe mais liberdade, né? Mas eu estou falando com vocês que quando nós somos financeiramente independentes, ninguém faz de bobo com a gente, entendeu? Então, a gente consegue dar um passo à frente pedindo bênçãos às nossas ancestrais, porque os homens não vão fazer de besta com a gente, porque a gente conseguiu ressignificar todas as dores das nossas ancestrais e nós transformou isso em força, entendeu? A gente saiu do mimimi. E aí, quando nós escolhemos o nosso parceiro, nós escolhemos por afinidade, por gosto, por ele mimar a gente, por ele fazer as coisas que a gente gosta, e não porque eu tenho que. A pior frase que existe é eu tenho que. Ô, gente, essa frase ela é tão pesada. Imagina, eu falo assim, não, eu tenho que ficar casada, eu tenho que... Ela é muito pesada, né? Então, a independência financeira para as mulheres foi o up que as mulheres poderiam dar, porque nós escolhemos. E quando nós escolhemos, nós estamos por escolha. E não porque temos que ficar com a pessoa. Isso aí a gente já dá um salto quântico. Porque as pessoas que não têm nada a ver com o nosso jeito, com a nossa vibração, com a nossa frequência, se ela não vir de encontro a nós, ou se ela fizer alguma coisa que não nos agrade, ela está fora do nosso convívio. Então, olhar para o feminino é ver essa grandeza da gente ter construído a nossa história, a nossa independência financeira, e a gente está num relacionamento não como competitividade, né? Eu fico só à sombra. Há muito tempo atrás, uns 5 anos atrás, eu estou falando para vocês aproveitarem, que a gente aprende muito com experiência, né? Para vocês ouvirem o que eu estou falando, para vocês ficarem espertas, né? 5 anos atrás, eu vou falar até mais tempos atrás, para vocês localizarem a fala de um professor, né? Porque como eu sou de escola, a gente ouve muito homem. A gente convive com o professor, né? Aí, conversando com ele e tudo, ele tinha acabado de separar e tudo, aí ele virou e falou assim comigo, não, Renata, a minha esposa agora tá pedindo uma pensão exorbitante, porque quando eu estava casada com ela, ela sempre pagou as coisas, eu sempre paguei minhas coisas, e agora ela tá pedindo R$2.000 de pensão. Aí eu falei, mas ela deve ter esses gastos. Aí ele, não, nada disso, pô, vai pra gastar com homem. Na hora que ele falou aquilo, gente, sabe quando alguém faz assim com você? Eu nunca, há 10 anos atrás, nunca tinha esquentado de pagar as contas, eu pagava tudo, saía pagando, nunca liguei, achava até que eu estava sendo muito importante estar pagando as contas, não sei o que. Na hora que ele falou aquilo, eu comecei a jogar um negócio para o meu marido pagar, outro negócio para o meu marido pagar, porque meu marido pagava as coisas brutas, pagava muita coisa, mas tinha muita coisa que eu pagava. Eu pensei, gente, se um dia aconteceu de eu separar, ele vai achar que eu tô pedindo dinheiro demais, só que ele não tá tendo nem noção do que eu gasto. Eu peguei essa, agora eu não vou vacilar mais. O que eu comecei a fazer? Comecei a colocar mais das minhas coisas para ele pagar. E resumindo a história, aos poucos eliminei tudo e eu não pagava mais nada. Mais nada. E aí eu fiquei livrinha, fiquei no meu feminino, tranquilo, o masculino me servindo e o masculino continuou a me servir. Então o que eu ganho é meu. Olha que coisa boa. E aí, quando eu quero, eu contribuo. Aí a gente começa a ficar esperto, entendeu? Porque vocês aproveitam o lado do masculino que gosta de servir, que o homem, ele se torna mais homem quando ele está a serviço, tá? Porque pode ver, às vezes, situações que o homem não divide despesa ou que ele deixa o mais grosso para a mulher, ele fica mais
na esfera do feminino. Então ele fica mais, né, mais quieto, mais parado, e ele não tem a energia do masculino. Então, assim, deixar o homem no lugar do masculino, assumindo todas as funções, você escolhe o que você quer participar e o que você não quer participar. E isso eu aprendi há 10 anos atrás. Aí vieram as terapias holísticas, eu fui me libertando, eu tomei mais consciência e vi que eu ter o masculino a meu serviço facilitava a minha vida. Então, hoje eu estou com meu marido porque eu escolho estar com ele. Então, a gente dizer sim para as nossas ancestrais e agradecer. Hoje, todas as bênçãos que nós temos, graças a elas, nós hoje podemos avançar um pouquinho. Então, eu consigo olhar para o meu marido como um homem que possa me amar, possa me servir. E ele também pode me olhar como uma pessoa que ele sabe que não pode pisar na bola, porque eu estou assim como ele, para mim, estou para ele, mas ele não pode pisar na bola. Porque os homens, os nossos ancestrais, os nossos avós, bisavós, trisavós, acreditavam que as mulheres estavam somente para servi-los. Então, as mulheres ficaram num lugar pequeno. Então, nesses dias que nós estamos na atmosfera aí do Dia Internacional da Mulher, que para mim são todos os dias em que nós dizemos não para os abusos, não para as coisas que nos entristecem, não para as coisas que me tornam menos mulher, não para quando eu deixo de fazer algo que eu quero em detrimento de outrem. Eu começo a chamar vocês para festejar todos os dias as mulheres, todos os dias, em que nós nos abastecemos dessa energia muito forte que é o feminino. Gaia, que é a terra, é feminina, né? E tem um livro de invocações de uma mestra minha de constelação que ela sempre reverencia a Deus ou a deusa, porque a gente não sabe, né? Essa energia que invade toda a terra, esse fluido cósmico universal, provavelmente a energia mais feminina ainda, porque é uma energia mais de amor. A mulher tem essa questão dessa energia do amor, do afago, do acalento. Quantos de nós perdemos tudo isso? Quantos de nós perdemos a forma de lidar com os outros de uma forma carinhosa, de ouvir com mais atenção, de achar que nós sempre temos a razão? E aí nós deixamos de ser um pouco mais feminina. O convite hoje é justamente para a nossa reconexão com o feminino. Eu não vou falar clichê de feminismo nem de sagrado feminino, eu estou falando do que as nossas ancestrais não viveram e que hoje nós temos a oportunidade de ressignificar e transformar toda essa dor delas em amor. De dizer sim para o nosso marido quando ele nos agrada, quando ele faz alguma coisa que as nossas ancestrais nem sonhavam que os homens eram capazes de fazer por elas, né? As nossas ancestrais não acreditavam que os homens poderiam ser doces, poderiam ser amáveis. E aí muitas vezes quando nós encontramos homens amáveis, nós arrumamos confusões para que eles fiquem amargos. Nós começamos a buscar no nosso sistema raivas que nós nem temos dos nossos parceiros, para que nós sintamos também a mesma raiva que as nossas ancestrais sentiam dos parceiros delas. Tá vendo como as dinâmicas ocultas nos influenciam e a gente nem tem noção do que é isso? A gente acha que a gente é muito livre, a gente acha que esses homens só nos irritam e aí, na verdade, nós estamos identificados com as nossas ancestrais. Que essa conversa possa invadir imensamente a alma de vocês, para que vocês possam olhar para o homem de vocês, para o parceiro, para o namorado e pedir a bênção de todas as mulheres para que nós possamos olhar para esses homens com mais amor, porque todos os nossos ancestrais homens foram olhados com raiva. Quando nós olhamos para as histórias da humanidade, os homens muitas vezes também não foram amados, foram suportados. Então, reconectar com o feminino é reconectar com o masculino também. Da gente assumir esse lugar leve, que é ser mulher, que é ser feminina, que é ser doce, delicada, que a gente possa sentir essa energia de mais brandura, de mais leveza,
que muitas vezes nós somos mais reativas do que tudo, né? Nós estamos sempre prontos para uma resposta, a gente está sempre pronta para o ataque, porque isso pode ser uma identificação das nossas ancestrais que não tiveram como revidar. E hoje nós revidamos em nome delas. Que nós possamos ser um pouquinho mais leve, para a gente ser um pouquinho mais livre. Nossas ancestrais nos abençoe se a gente pode ser a gente, porque muitas vezes nós vivemos como se fossem vocês. Muitas vezes nós temos raiva desse parceiro que nós amamos, porque nós identificamos neles os ancestrais paternos, os ancestrais masculinos. E aí nós transferimos para os homens que hoje convivem com a gente toda essa raiva, toda essa dor. Então que nós possamos nos conectar com toda essa história do feminino do nosso sistema e respeitar todo esse feminino e dizer sim para o masculino também, porque o masculino ficou muito tempo nessa atmosfera porque foram se passando de pai para filho. Então, eles também acostumaram e acreditaram que isso era certo. Então, hoje, com a tomada de consciência, com essa magnitude de informações que nós estamos recebendo, quântica, né? Dessa energia quântica da nossa tomada de consciência hoje, tudo que eu falo em constelação familiar, os nossos ancestrais não teriam ainda a capacidade psicológica de entender tanta grandeza, mas nós hoje aqui nós temos essa capacidade. Então que essa ferramenta das constelações familiares e todas as terapias holísticas possam facilitar o nosso caminho para que nós possamos liberar os nossos descendentes para terem vidas melhores, mais leves, para que possam viver na face da terra com plenitude, mais completos, mais conscientes, mais centrados, mais eles. Porque muitas vezes nós estamos identificados com as histórias de dores. Nós não estamos no presente, nós estamos no passado. Identificados com coisas que nem sonhamos, nem pensamos que possa ter acontecido no nosso sistema. Mas energeticamente nós recebemos essa vibração que chega até nós e nós acreditamos que toda essa dor, que toda essa falta de merecimento, que toda essa escassez, que todos esses relacionamentos abusivos, que todas as dificuldades que nós temos são nossas. Quando nós sabemos que podemos estar honrando as nossas ancestrais, nós dizemos sim. E em profunda reverência a todas do feminino e todos do masculino, do nosso sistema, nós agradecemos a eles. Porque independente de ter sido dor, o destino deles, a vida é tão magnânima que chegou até nós, com tanta grandeza, com tanta magnitude, com tanta força. Então, por mais que os caminhos fossem difíceis, a vida seguiu o fluxo. A vida chegou no seu auge, que ela chegou até nós. E que nós possamos transferir muito amor para os nossos descendentes, para que a vida deles não sejam tão complexas, igual os nossos ancestrais. Então é isso que eu queria falar com vocês. Se alguma parte não ficou entendível, se alguma fala minha deu duplo sentido, eu peço desculpa a vocês e pode me mandar perguntas na mensagem, no direct, que eu estou à disposição de vocês. E eu venho agradecer mais uma vez a oportunidade que eu estou tendo de falar. Eu vou te responder, Patrícia. Se pode transferir para o marido sentimentos que nossa mãe teve em relação ao nosso pai, mesmo ele estando vivo? Sim. Eu constelei semana passada um sentimento que a cliente tinha em relação ao marido dela, que na verdade não era, porque o marido é daqueles maridão, sabe? Aqueles maridão que leva café na cama, e ela vivia vivo, não interfere não. Não interfere não, porque nós aprendemos a olhar para os homens da forma que as nossas mães olhavam para os nossos pais. Então, independente da nossa mãe estar viva ou não, nós aprendemos com ela, né, o olhar para os homens. Nós ficamos expert nas nossas mães e aí a gente nos tornamos as nossas mães e os nossos pais.
Ora como convia, eu ficava como minha mãe, ora como convia, eu ficava como meu pai. E aí a gente transfere. E essa constelação que eu fiz semana passada foi justamente isso. Ela queria constelar o relacionamento, ela queria constelar o relacionamento, e na hora que eu pedi para ela poder colocar a questão do relacionamento, que ela posicionou a mãe dela depois, tudo apontava para a mãe dela, e o sentimento que veio em mim, e eu confirmei com ela, era de raiva. A mãe dela tinha muita raiva do pai dela, e na verdade, o que ela sentia do marido dela não era dela, era da mãe. E aí nós adotamos sentimentos, entendeu? Porque nós nos tornamos os nossos pais e nossa mãe. Se a gente aprendeu, vamos supor, eu aqui, né? Eu sou consteladora, muita coisa que eu aprendi em constelação foi com a minha mestra Ana Paula. Então o jeito que eu trabalho, o jeito que eu explico, o jeito que eu aprendi foi com ela, né? E aí eu sou um pouco dela, porque eu fiquei muito na atmosfera da minha mestra para eu aprender as constelações. Então, querendo ou não, eu tenho dela dentro de mim. Então, quem vê ela constelando e me vê constelando pode falar, nossa, tem coisa sua que é da Ana Paula. Claro! Então, quando nós ficamos nas atmosferas dos nossos pais, nós ficamos o tempo todo prestando atenção nos dois. E aí a gente fica expert nos dois. E aí, quando nós julgamos que nós não faremos igual aos nossos pais, nós fazemos pior que os nossos pais. Na constelação a gente ainda mensura um negócio, né? Quem fala que vai fazer muito melhor que os pais faz 18 vezes pior do que os pais, né? A gente faz essa mensuração porque o negócio é catastrófico. Então a gente fica tanto ali aprendendo tanto tempo, né? Desde que estamos na barriga da nossa mãe, até a gente tomar consciência que a gente começa a julgar os nossos pais com 12 bem na mente, né? A gente julga muito antes dos 7, mas 12 a gente começa a querer separar dos nossos pais, falando que a gente é top. Os nossos pais não é nada. Então, a gente fica muito tempo na atmosfera. E é justamente no tempo que nós estamos mais receptivos às informações. Aí nós nos tornamos expertos nos nossos pais. Então, o jeito que eu olho para os homens é o jeito que a minha mãe olha para os homens. Porque nós ouvimos as histórias da nossa mãe falando do nosso pai. E aí, quando nós começamos a achar que os nossos pais, começamos a julgar o nosso pai porque a nossa mãe falou, nós começamos a excluir o nosso pai. E aí a gente procura, por amor ao nosso pai, um homem igual ao nosso pai. Então, gente, olha que bololô. A gente acha que tá livre, mas a gente tá todo imiscuído, emaranhado em tudo que os nossos pais são. Então, olhar para tudo isso e dizer sim é nos libertarmos cada vez mais de tudo que nós julgamos, porque nós julgamos nossos pais muito, mesmo que seja consciente ou inconsciente. Então, quando a minha mãe, eu era pequena, ou então até hoje, quando eu cresci, minha mãe demonstra muito sentimento de raiva, de algum sentimento do meu pai, eu posso manifestar em relação ao meu marido o mesmo sentimento. Porque imagine eu, muito feliz com o meu relacionamento, sabendo que a minha mãe foi infeliz. Então eu posso achar que minha mãe não foi feliz, então eu também não mereço ser feliz. Aí eu arrumo um cara bom, mas como eu tô identificada com a minha mãe, eu só brinco com o cara. Porque o cara não presta, que você é isso, que você é aquilo, eu tenho raiva dele. E aí ele vai embora. Aí eu fico igual a minha mãe, né? Infeliz no casamento, porque é isso que a minha mãe projetou, é isso que a minha mãe exteriorizou. E aí eu ser feliz me traz um peso. Então eu prefiro ser triste, né? Eu prefiro que os homens me façam triste. Então, se eu não provoco a situação, eu vou encontrar homens que façam o que o meu pai fazia com a minha mãe para eu atrair mais do mesmo. Essa frase, mais do mesmo, é fenomenal. Então, eu atraio mais da mesma situação que a minha mãe ou o meu pai viveram para que eu também fique no sofrimento. Então, é trazer esse esclarecimento das constelações familiares. Exatamente. A gente fala, faz.
cria os filhos igual, então a gente acha que está sendo diferente, mas a gente está sendo a mesma coisa que os nossos pais e está tudo certo. Está tudo certo porque quando nós reconhecemos a grandeza deles, que eles nos deram a vida e isso já era o bastante, nós começamos a sair do julgamento e dizer sim. Mas me abençoe se eu posso ser carinhosa, se eu posso olhar com amor com meu marido, se eu posso ser menos rígida com meu filho, se eu posso ser mais leve. E aí a gente, me permita, mãe, se eu posso ser eu, porque muitas vezes eu faço igual a senhora por amor à senhora. E nós fazemos justamente por tanto amor que nós temos. Aos nossos pais nós fazemos igual. A gente faz igual porque a gente fica observando e como nós amamos tanto eles, nós fazemos por amor a eles. Fazemos igual. Então só existe o amor que cura e o amor que adoece. Que possamos, todos vocês, curar no feminino de vocês, de todas as mulheres do sistema, para que a vida de vocês possa ser mais leve, para que nós possamos fazer ainda, enquanto tivermos tempo aqui, algo bom para nós e que vai refletir na nossa descendência. Que todas as mulheres do nosso sistema que for vir, possam vir preparadas para serem amadas, para serem felizes, para serem abundantes, para serem elas. E hoje, a partir de hoje, nós quebramos esse ciclo para que nós possamos ser nós, sem as dificuldades e os tropeços das nossas ancestrais. Que elas possam nos abençoar e que tudo o que foi está tudo certo. Aí está a grandeza. Aí está a grandeza de todas as nossas ancestrais, porque elas conseguiram facilitar o nosso caminho. E através de tudo o que foi, hoje nós podemos olhar para tudo isso do feminino e dizer gratidão. Gratidão a todos vocês. A todas vocês, mulheres, que facilitaram o nosso caminho, que facilitaram tudo que nós somos. Porque hoje nós podemos ativar o nosso feminino e nos curarmos para que nós também possamos ser mulheres melhores para esses homens que também vieram de tempos difíceis. Então é nós olharmos com muito amor para esses homens que existem na face da terra, que são soma de emaranhamentos de todos os homens que vieram antes e pisaram aqui na terra. Então, que nós possamos nos conectar com o feminino e com o masculino, que não existe o melhor e nem o pior. Existe o feminino e o masculino, e quando nós ocupamos o nosso lugar, usando as medidas certas do feminino e do masculino nos momentos certos, nós conseguimos avançar quanto casais, quanto mulheres, quanto seres humanos. Então, mais do que nunca, eu fico muito feliz de trazer, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que é todos os dias, essa live sobre o feminino, para que nós possamos identificar até que nível nós estamos identificadas com as nossas ancestrais e que possamos curar, através de todas as terapias holísticas, o nosso feminino. Um beijo para vocês, até a próxima.